Vamos agora para o último bloco da aula 2 sobre globalização. Vamos falar sobre neoliberalismo, algum tema que talvez você já tenha visto em algum outro contexto. Aqui nós vamos dar um enfoque mais direcionado para a questão da globalização e para o ponto de vista, vamos dizer, geográfico, né? Vamos iniciar falando sobre o seguinte, sobre esse ciclo econômico laissez-faire, como podemos chamar. É um ciclo econômico com pouca intervenção estatal, que, como diz a palavra laissez-faire, né, quase que deixa que o próprio, as próprias leis do mercado toquem a economia. Algo que foi muito utilizado e bem sucedido nos Estados Unidos antes da década de 30, quando houve o boom industrial, econômico dos Estados Unidos nesse momento, em que você via esse ciclo, que era o quê? Vamos iniciar aí pelos lucros, né? A gente obtinha muitos lucros com aquele sistema industrial fordista, que com esses lucros eles conseguiam, a partir do lucro, pagar melhores salários. Esses salários faziam que os próprios trabalhadores tivessem um maior consumo daqueles próprios produtos que eram produzidos por eles. Havia, assim, um crescimento econômico, havia o giro econômico do que o capitalismo, né, necessita, que é o consumismo, que é a própria circulação dessas mercadorias. Há, sim, um progresso tecnológico, quando é reinvestido nessa tecnologia, que faz com que isso aumente a produtividade aumenta os lucros, e assim o ciclo vicioso se completa, né? E consegue ficar cada vez mais forte. Porém, nesse momento, chega no final da década de 20 e ocorre a crise de 29, a quebra da Bolsa de Nova York, cuja causa, de forma bem resumida, foi a falta de demanda. Houve muita produção, muita geração de estoques, e a população não tinha essas necessidades de consumo, né? Não houve essa regulação da, da oferta e demanda, e acabou gerando uma crise que não atinge só o setor econômico industrial dos Estados Unidos, mas quase todos os países que tinham alguma relação com os Estados Unidos, como, por exemplo, o próprio Brasil, que era um grande vendedor de café, e também isso é, respinga de forma muito forte aqui, né? E a solução, aí colocando entre colchetes, né, pela esquerda, foi a implantação de um sistema de social-democracia, né, que é distributiva, em que o Estado de bem-estar social como resultados. O que seria isso? A própria ideia do New Deal, né, a própria ideia do New Deal, a própria implantação do New Deal, que era, diante de uma crise econômica, em vez de reter gastos públicos, fazer o contrário. Fazer que os gastos públicos façam a economia girar novamente e saia dessa crise. Foi isso que aconteceu. Então nós temos aqui a podemos chamar de gasto contracíclico keynesiano. Isso é, quando, né, tem um aumento do PIB, vamos colocar assim, PIB, né, não é necessariamente o PIB, mas uma representação um pouco abstrata sobre o dinamismo econômico, quando ele aumenta, há uma intervenção que é, por exemplo, aumentar os juros e até mesmo, né, aumentar os juros para reduzir o consumismo e também criar caixa do governo com arrecadação de impostos, também isso é uma forma de intervenção. Enfim, há várias formas de intervir para evitar um crescimento descontrolado da economia, como o ciclo econômico do Zanfer permitia. Mas, ao mesmo tempo, quando havia esse momento de crise, o Estado também intervinha, agora com caixa, né, para poder injetar na economia, seja nos bancos, seja, enfim, fazendo igual aconteceu no Deal, com muitas obras públicas, muita injeção de dinheiro, e o bem-estar social como um todo, ou seja, né, dar à população do seu país meios de consumo coletivo custeados pelo Estado, né, como escolas, como os hospitais, construção de infraestrutura,
enfim, tudo que seria no escopo do gasto público, né, de infraestrutura da fonte primária, dos gastos primários. Né? Porém, quando se adota isso como uma forma de sair dessa crise de 29 e adotada por os próximos anos, né, há uma nova crise do Fordismo, como podemos chamar, em 1970, porque houve uma falta, as taxas de lucratividade reduziram muito. Então, a falta de lucratividade leva a essa crise. Lembrando, aqui é uma forma de sintetizar algo que é muito mais complexo, tá? Mas só para a gente conseguir colocar ali direcionar a nossa análise para um lado, né? E nesse caso, a solução já foi pela direita, por assim dizer, que seria o quê? A implantação do neoliberalismo, né? Que seria diminuir custos para restaurar a lucratividade e também um ataque ao estado de bem-estar social e aos sindicatos, como nós vamos ver, né, ao longo da aula. Então, nós temos aqui o neoliberalismo, que é a ideia de generalizar a lógica liberal do mercado como uma forma de provimento de bem-estar. Isso aí temos que resgatar lá em Adam Smith, e aí já não um neoliberal, mas um liberal, né, um clássico, que ele vai falar sobre, naquele livro Riqueza das Nações, nos primeiros capítulos, sobre a divisão do trabalho. E aí ele vai desenvolver essa ideia, dizendo sobre a questão da especialização da economia de algum local e as trocas que essa especialização permite. E isso, de forma geral, acaba propiciando um ganho coletivo de bem-estar, né? Então, o neoliberalismo se baseia nisso, né, como uma justificativa para conquistar aí o público, né? Dizer, ó, o neoliberalismo, na verdade, aqui é para ter esse ganho coletivo de bem-estar. Enfatizando, assim, a concorrência, expor o risco para melhorar habilidades e se tornar competitivo. Nesse caso, os estados devem ser competitivos, cortando gastos para ter uma maior atratividade. E o neoliberalismo, enquanto ideologia, quer promover o Estado neoliberal, né? E aí, nesse caso, o Estado neoliberal tem como missão fundamental criar condições favoráveis favoráveis à acumulação do lucrativo e do lucro, né, pelos capitalistas domésticos e estrangeiros. O Havel diz que as liberdades que ele encarna refletem os interesses dos detentores de propriedade privada, dos negócios, das corporações multinacionais e do capital financeiro. É o David Harvey falando isso. Então, a criação de oportunidades de investimento privado, antes dominadas pelo monopólio estatal, vão ser agora de escopo do capital privado. Então, a moradia, o transporte, a saúde, a educação, tudo isso que a gente pode chamar também de bens de consumo coletivo, custeados pelo dinheiro público, que é arrecadado pelos impostos, deve agora ser de responsabilidade do setor privado, que obviamente vai implantar as leis de mercado, né? Transformar essas questões, esses elementos em mercadoria. Então, até o sucateamento desses serviços, né, o sucateamento, como você pode, né, analisar, podemos pegar vários exemplos do sucateamento da educação, né, de ter uma escola pública que não funcione, de um sistema de saúde que ou é inexistente, ou ele sempre vai apresentar problemas, transporte com estradas muito ruins, que não são modernas, e até mesmo a falta de moradias populares. Isso tudo aí pode ser um sucateamento proposital, para que legitime a sociedade a dizer, não, olha, realmente precisa de sair pela privatização para que haja um melhoramento, né? Então isso aí é tudo ali que o Harvey está analisando, e aí ele vai até dizer que existe um processo de invasão do capitalismo em áreas que antes não era dele, né, que a gente chama de acumulação por expoliação. Mas, voltando aqui para o histórico do neoliberalismo, né, vamos voltar ali para 1930, quando a crise de 29 abala o ideário liberal, né, coloca em xeque. Será que funciona mesmo? E em 1938 tem um termo, né, o termo neoliberalismo, foi cunhado durante o colóquio de Walter Lippmann, em Paris,
numa reunião de um grupo, só deixa eu voltar aqui, interessado nas formas de renovação do pensamento liberal e de formas de traduzi-lo em ação, num contexto de hegemonia keynesiana. Ou seja, o mundo ali vivendo um gasto público direcionado para a promoção do bem-estar social, nesse contexto que no Brasil a gente pode depois relativizar para saber se aqui já houve isso ou não, né? Mas na Europa vivia isso, na Europa ocidental vivia esse momento, então eles estavam querendo acabar com isso para implantar essa nova lógica, resgatar o liberalismo. Então aqui a gente tem a famosa teoria do valor neoclássico, aquela ideia da oferta e demanda, definição do substituto do valor, colocar essa lógica para todas essas coisas que antes estavam sendo oferecidas, custeadas por dinheiro público, portanto, tinham ali o teor de gratuidade ou de acessibilidade mais democrática. Não vou entrar muito nisso, né? Acho que todo mundo já tem uma noção de como funcionam essas leis, mas também a gente não gastar tempo com isso. Mas de 1940 a 1960 é uma marginalização total dessa teoria. Não vai para frente. Nessa época, duas obras são importantes destacar. Uma delas é O Caminho da Servidão, desculpa, em 1944, que diz o seguinte: o Estado keynesiano, como processo de conformação do Estado totalitário, né, dizia isso, em que, ao dar esses serviços de forma gratuita, esses serviços públicos, como escolas, hospitais, transporte, educação, não permite que o indivíduo escolha se ele realmente quer aquilo. Então, fazendo uma rápida comparação, muito assim, só para nível didático, como dizer, olha, eu não uso o SUS, logo por que eu sou obrigado a, a, a ter meus impostos direcionados para isso, algo que eu não uso, né? Então, fazendo essa comparação no caso do brasileiro, né? Seria mais ou menos isso que ele está dizendo. Eu quero definir, né? Eu quero reduzir esse imposto e eu vou pagar aquilo que eu quero. Seria mais ou menos essa visão dele. E também tem essa outra obra, do Capitalismo e Liberdade, de 1962, Milton Friedman, que vai falar que o dinheiro é a melhor forma da pessoa poder escolher por conta própria o que ela precisa. Ou seja, em vez de dar esses serviços, não, me dê dinheiro que eu vou lá e eu faço as minhas escolhas desses gastos, né? Inclusive tem uma autora, aí voltando à ideia da didática, né, para fazer uma metáfora com o caso brasileiro, tem até uma autora que vai dizer que o Bolsa Família aqui no Brasil seguiu um pouco isso, né, ao se disponibilizar em forma de dinheiro a possibilidade de mobilidade social e no lugar de criar mudanças estruturais, né? Então, assim, é um pouco da lógica, é mais ou menos essa lógica que segue, né? Mas aí é só para a gente fazer uma transposição para o nosso caso aqui, o Brasil, para a gente toda hora poder, né, ter esse arcabouço mesmo de análise. Em 1970 tem uma nova crise econômica e, em seguida, em 1973, diante do governo do Allende, no Chile, tem um golpe militar patrocinado pela elite chilena com forte apoio, fortíssimo apoio dos Estados Unidos, em que, né, bom, depois a gente vai falar mais com detalhes, mas, bom, enfim, 1973 tem esse marco. Em 1979, podemos também destacar o papel da Margaret Thatcher no Reino Unido, como também uma imposição ali dessa mudança aí do neoliberalismo. E em 1981, o Ronald Reagan nos Estados Unidos. E assim, com vários outros exemplos, em 1990, pode dizer que o neoliberalismo chega com novas caras aí com o governo Collor e outros que sucederam. Mas nós, nessa aula, não vamos analisar o caso do Brasil, porque vamos dedicar depois um momento melhor para desdobrar essas questões. Então, em 11 de setembro de 1993, alguns autores dizem que foi o renascimento do neoliberalismo, né, que foi o golpe de Estado no Chile, em que o exército chileno, aí mais uma vez patrocinado pela elite chilena e apoio dos Estados Unidos, bombardeiam o Palácio da Moneda, matam o presidente Allende e instauram uma ditadura, a ditadura do Pinochet. E ali pode dizer que foi uma grande experimentação do neoliberalismo.
Como assim, né? O governo Pinochet, que durou de 1973 a 1990, tem uma influência direta do chamado Chicago Boys, que era esse grupo que estava resgatando a teoria neoliberal, a ideologia neoliberal, e procurando algum local que pudesse ser implementado, né, de forma de experimentação empírica. Né? E aí o que acontece? Tem um desmonte do modelo fordista, antes mesmo da sua maturação lá no Chile, né, quando ele estava iniciando um processo de industrialização. E aí houve uma liberalização econômica, com abertura ao investimento estrangeiro, privatizações, parceria públicos privados, etc. Sobre isso, acho que, assim, caso né, alguém se interesse, vale a pena ver um pouco mais sobre esse momento que o Chile passava, porque é um momento bastante complexo, mas muito interessante, porque havia ali o surgimento de um modelo econômico-político que o Allende conseguiu trazer para o Chile com um grande apoio das camadas populares, que alguns vão chamar de socialismo sem sangue, socialismo sem revolução, né, que foi a partir do modelo democrático de eleições que começaram a se estatizar minas, algumas estradas, indústrias no Chile, né, no momento em que vivia a Guerra Fria. Isso foi um alerta para os Estados Unidos com aquele medo, né, do avanço do socialismo na América Latina, que poderia ser uma grande ameaça. E a gente pode até fazer uma leitura aí das pan-regiões do Haushofer, né, que a América Latina estaria no domínio dos Estados Unidos e qualquer revolução socialista, qualquer consolidação de um socialismo aqui seria uma grande ameaça a essa influência estadunidense, como foi em Cuba, por exemplo. Né? Então, tem que pensar nesse contexto todo para entender por que o Chile acabou tomando essa direção e por que a ditadura lá foi uma das, né, mais violentas em termos de opressão, né, tanto o dia do golpe quanto todo o regime. Então, acho que vale a pena depois aprofundar, se for de interesse de alguém, porque tem muitas questões históricas, geográficas, econômicas para se explorar nisso. Então, pode dizer que foi um neoliberalismo na prática antes de sua aplicação nos Estados Unidos e na Inglaterra. Nos Estados Unidos, nós também vamos ter essa implantação, né, do neoliberalismo, que basicamente essa implantação do neoliberalismo é o desmonte do Estado keynesiano de bem-estar social, né, com a implantação de novas lógicas de mercado. Então, nos Estados Unidos teve o choque Volcker, que foi a política de restringir a quantidade de dinheiro em circulação para controlar a inflação, feita através de juros altos definidos pelo Banco Central americano. Aqui a gente já pode até falar como eu posso dizer isso? Esse modelo de gestão neoliberal da economia através do Estado, né? Então, qual que é o papel do Estado, do Estado neoliberal na economia? Então, a gente pode falar ali do tripé macroeconômico, o que sobrou para o Estado fazer e o que é importante para isso, né? Então, uma delas aí é essa gestão da economia a nível macro através dos juros. Então, é uma forma de ter ali um mínimo controle, tá? Do ritmo da economia, enfim. Gera uma movimentação de capitais de todo mundo na direção dos Estados Unidos, que houve uma grande fuga de capitais da América Latina, comprando títulos americanos que teriam juros mais altos. Né? Então aí foi também uma questão geopolítica dos Estados Unidos. E no Reino Unido, muito famoso também, a Margaret Thatcher, conhecida como Dama de Ferro, foi caracterizado pelo desmonte do Estado keynesiano, fim da política de gastos contracíclicos, criminalização de greves, repressão aos trabalhadores, combate direto aos sindicatos e privatizações. Quer dizer, um retrocesso no sentido de tudo que o país que inaugurou a Revolução Industrial, de todas as conquistas que os trabalhadores conseguiram aí nesses séculos, sendo desmanchados nesse momento. Né? Então, para vocês terem uma ideia da força como que isso foi sendo implementado nesses principais polos econômicos, aí agora sim a gente está no centro do capitalismo, saindo dessa ideia do bem-estar social e passando por um contexto neoliberal. E aí,
esse é o ponto assim que eu acho que eu gostaria muito de chegar, que é a globalização para viabilizar o neoliberalismo, né? Então, por isso que a globalização tem várias faces, tem vários objetivos, alguns, como diz Milton Santos, como fábula, outros enquanto a realidade e outros como poderia ser, né? Então, nesse momento, deixa eu sair aqui, tem um deslocamento de unidades produtivas intensivas em trabalho braçal para regiões de mão de obra mais barata. Isso é muito interessante. Tem um enfraquecimento do trabalho organizado nos países de centro, né? Uma vez que a, o papel do Estado ali agora já não é mais promover o bem-estar social, mas sim permitir a circulação de capital, né? E no caso aqui, o interesse era que, para haver mais, haver a lucratividade novamente, era necessário acabar com aquilo que o Fordismo tinha implantado, que era o aumento dos salários, né? Então há como a gente pode falar, um arroxo salarial, né? E aí qual que foi a saída? Essas bases industriais que não queriam pagar salários altos, igual os sindicatos estavam exigindo, fogem para esses países de mão de obra mais barata. Então, assim, aqui a gente está vendo aquilo que a gente estava falando sobre o terceira revolução industrial, mas agora por outra perspectiva, né? Por que as indústrias saíram, né? Muito por conta nesse momento aí que o neoliberalismo estava ganhando espaço. Se os sindicatos endurecem negociações, empresas reagem deslocando indústrias para outros países. Sindicatos são mais fortes em economias fechadas. Então, há também um livre trânsito de capitais entre países, que o pressuposto para atacar o Estado endividado, né, que é ineficiente. Enfim, e aqui tem aquela questão que eu estava falando com vocês em outro bloco, né? Que a dívida pública só é financiada, só encontra credores potencial, o Estado endividado que atender uma série de condicionantes. Caso contrário, há uma fuga de capitais. O capital financeiro sai do país, buscando oportunidades em outros países. Então, isso vai ser muito interessante, vai modelar uma transformação espacial muito grande no mundo, né? Com várias contradições, com várias consequências. E aqui, já quase finalizando, nós temos a promoção da competição como pressuposto de modelo, que, já adiantando aqui, né, isso vai acaba gerando oligopólios, né, que é o contrário dessa competitividade. Mas, enfim, a liberdade do comércio entre países permite a especialização e a exploração de vantagens competitivas. De fato, isso é verdade. A unidade territorial se especializa no setor de maior produtividade, mais um comércio exterior sem restrições, e aí vem a posição da OMC, Organização Mundial do Comércio, estabelecendo regras para menos barreiras alfandegárias, para maior liberdade, não é liberdade, menos restrições, né, na exportação e importação, competição entre lugares com pautas produtivas semelhantes, isso tudo vai dar um ganho de crescimento que beneficiam a todos, esse aí é o pressuposto, né? Só que, como eu disse, o que se viu a partir da década de 70 em diante foi a formação de oligopólios no capitalismo monopolista, né? O capitalismo financeiro monopolista. Algo que mostra que esse ciclo laissez-faire, né, não tem gerado competitividade como se achava. E também tem as contradições do neoliberalismo. Até essa charge aí representa bem, né? Um muro que divide provavelmente aí representando o México e os Estados Unidos, né? A pessoa é proibida, né? Nessa charge, a pessoa é proibida de entrar no outro país, mas ela pode consumir produtos dele. Então, isso aí, né? Como diz o texto, cria-se possibilidade de controle da oferta de mão de obra barata nos países de centro a partir do controle da entrada de imigrantes advindos de países periféricos. Salários se tornam mais baixos nos países centrais, maior oferta de mão de obra nos momentos de maior necessidade, mas não sindicalização dos imigrantes.
Então, o controle da mão de obra, se entra ou não nesses países, depende muito das estratégias, da necessidade das empresas. Essa ideia da liberdade que o neoliberalismo prega, ela encontra ali uma contradição, que é não permitir, de fato, a livre passagem de pessoas. E aí vão criar vários tipos de barreiras não tarifárias, né, como diria a OMC, né? O que seria barreiras não tarifárias? Aquelas barreiras que são de cunho não transparente. Né? Por que não pode haver tradução dessas pessoas? Por causa de doenças, por causa de criminalidade, é porque esse país aí é mal visto em termos diplomáticos. Enfim, não são questões transparentes, mas que acabam possibilitando essa contradição. Enfim, isso aqui tem uma definição, né, do próprio David Harvey sobre o que é neoliberalismo. Vamos ler rapidinho. Neoliberalismo é a teoria de práticas políticas e econômicas que promovem o bem-estar humano, pode ser melhor avançado e desenvolvido através das liberdades e habilidades individuais e empreendedoras, dentro de um quadro institucional caracterizado por fortes direitos de propriedade, mercados e comércio livres. O papel do Estado é criar e preservar um enquadramento institucional para essas práticas. Então, esse é o papel do Estado no neoliberalismo. Né? Permitir essas liberdades individuais dentro da perspectiva do capital. Esses aqui são outros pontos que a gente poderia ver, né, sobre a questão do que é importante, o que é pesado para o neoliberalismo, a questão da saúde, da segurança, da educação, numa visão mais crítica sobre a ideia da saúde para garantir o desempenho da classe trabalhadora, a educação para qualificar a classe trabalhadora de forma gratuita, para isso não ser um peso para as empresas privadas, e a segurança para segurar a propriedade privada. Mas vamos passar aqui rapidamente, porque eu queria só falar, para terminar com isso, né? Para a gente fazer um gancho aí com grandes instituições de força geopolítica, como a chamada Troika. Né? Em 2014, se não me engano, ali até 2016, falou muito sobre isso por conta da crise que a Grécia passava. Mas, de forma geral, a Europa, né, as classes trabalhadoras da Europa têm muito isso claro, né, o papel da Troika, que é o quê? É o grupo de decisão formado pela Comissão Europeia, Banco Central Europeu e pelo Fundo Monetário Internacional. Isso aí é um modelo de ajuste estrutural do governo liberal. Como que o governo neoliberal age a partir dessa Troika? E o que ela defende? A austeridade. Cortar gastos primários para conseguir pagar os juros das dívidas. Isso é uma condição de empréstimo, né, do dinheiro. E a austeridade é nada mais nada menos que desmontar o Estado fordista keynesiano. Né? Acabar com os gastos públicos, com o bem-estar social. Dessa forma, o neoliberalismo se torna hegemônico. Somente quando seu discurso se torna hegemônico, as ideias neoliberais se tornam dominantes. Acontece ao ponto de se tornar um senso comum, como se essa fosse a única forma de existência e como podemos dizer, uma reificação desse sistema neoliberal, como se nunca houvesse tido, por exemplo, um estado de bem-estar social ou algo diferente. Pessoal, a aula hoje foi um pouco mais longa, mas fechamos assim a aula de globalização. Tá joia? Espero que tenham gostado. Até mais.